Vamos lá, querido aluno, professor Raul Alves com você em mais uma aula de informática para concurso público, noções de informática, nossa disciplina, ok? Hoje nós falaremos sobre sistema operacional Windows 10, ok? Você bem sabe que estamos em 2025 e já temos, por exemplo, o sistema operacional Windows 11, mas podemos dizer que estamos num momento de transição entre o Windows 10 e o Windows 11. Por hora, o Windows 10 ainda é muito cobrado em provas de concurso público. Por quê? Porque a maioria dos computadores ainda possui o sistema operacional da Microsoft, o Windows 10, para computadores domésticos, tá? Computador pessoal, o nosso PC, computador de mesa, o chamado desktop, e computador para o uso comum, para o uso do usuário pessoal. Não é usuário servidor, não é usuário corporativo. Somos nós, pessoas comuns, empresas comuns e órgãos públicos também, tá? O que que a gente vai falar hoje? Que é o Windows 10. Vamos lá? O Windows 10 é um sistema operacional, tá? Ou seja, ele é um software, ok? Sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Ele é um software, lembrando que a gente tem hardware, que é a parte física, temos software, que é a parte lógica, os programas, as informações computacionais, ok? Que é desenvolvido pela Microsoft, uma empresa que fabrica softwares, bastante conhecida por você, sem dúvida alguma. É um software que o equipamento funcione é indispensável que o Windows ou outro programa do mesmo tipo, como o Linux, esteja instalado nele. Software do tipo sistema ou software primário é o software mais importante do equipamento. Na guerra comercial entre sistemas operacionais para computador doméstico, nós temos o Windows, que é o mais famoso, mais utilizado, e temos o seu concorrente Linux para computadores domésticos. Para computadores servidores, aí já é o contrário. O Linux, naturalmente, ou melhor, tradicionalmente, assume esse posto de protagonista na guerra de sistemas operacionais para computadores servidores, tá? Mas se você for observar um outro tipo de equipamento, tablets, smartphones, aí também muda de novo. O Windows sai de cena e a gente tem o Android, tem o iOS como sistemas operacionais ou software primário, tá? Que é um software indispensável para o funcionamento do equipamento, ok? Não esquece isso, tá? Um outro detalhe importante é que o Windows é um software proprietário, isto é, a sua redistribuição, cópia ou modificação são proibidas pelo seu desenvolvedor Microsoft em determinado grau e é necessário adquirir uma licença, uma chave do produto ou solicitar permissão para usá-lo. Quer dizer o quê? Software proprietário é aquele software que pertence a alguém, pertence a uma empresa. Nesse caso, o Windows pertence à Microsoft. Para usar o Windows, você precisa pagar uma licença para a Microsoft. Ok? Você não pode também alterar, não pode realizar modificações no Windows sem autorização da Microsoft, que possui, que detém o seu código-fonte. Ok? Que é a receita do bolo, que é o DNA do software, tá bom? Vamos lá. O Windows 10 é disponibilizado em várias versões, desde uma versão mais simples, com ferramentas essenciais, com o básico para você utilizar no seu computador, com softwares nativos, aplicativos, ferramentas ou utilitários nativos. O que é software nativo? É aquele programinha que vem que vem instalado junto com o sistema operacional que vai realizar uma função específica. Por exemplo, o sistema operacional é um software principal. Ele coordena, comanda todas as funções da máquina e também coordena os outros softwares secundários, aquelas aplicações que vão incrementar, que vão permitir que o usuário realize mais e mais ações no computador, como, por exemplo, uma calculadora, o Paint, o bloco de notas, entende? Cada aplicação dessa, cada software desse secundário tem uma função específica, tá bom? Windows 10 Home é a mais enxuta, digamos assim, e aí ele vai avançando por todas as versões do sistema operacional. Obviamente, cada uma delas possui um valor de licença diferente. Quanto mais opções você tem disponibilizadas na versão, maior
custa a licença para que você possa utilizá-la, tá? O que é uma pasta? E aqui, quando a gente fala de Windows, a gente fala de janela, a gente fala da interface gráfica, que foi a grande revolução no software que o Windows trouxe para computadores domésticos, a interface gráfica, tá bom? Não vamos aqui entrar na discussão no mérito de quem criou a interface gráfica, se foi a Xerox, se foi a Apple, se foi a Microsoft. A grande verdade é que a Microsoft popularizou a interface gráfica nos sistemas operacionais, sobretudo sistemas operacionais domésticos, para PCs, computadores domésticos, tá? Nessa organização do Windows, em como ele se apresenta, como ele nos ajuda a utilizar a máquina, a gente tem um conceito de pasta muito importante para a tua prova, tá? Pasta é como um container ou uma gaveta que utilizamos para armazenar e organizar arquivos, atalhos ou até mesmo outras pastas dentro dela. Isso quer dizer o quê? O que é que o Windows quis trazer para dentro do computador? Ele quis trazer o escritório, ele quis trazer aquele ambiente corporativo, aquele ambiente de produção para dentro do computador, ok? Então, quando pensou em criar-se o sistema operacional desktop, pensou o seguinte: poxa, vamos trazer para dentro do computador tudo que a gente tem no nosso escritório, no nosso ambiente Office, para dentro da máquina, tá? Da mesma maneira que você organiza pastas e salva arquivos, documentos e até outras pastas dentro de pastas físicas, né? Você tem uma pasta, um repositório, e você vai colocando arquivo lá. Uma pasta no computador, uma pasta no Windows é semelhante, tem o mesmo objetivo, digamos assim, ok? E aqui vem uma informação muito importante que é cobrada em prova: atalhos de teclado. Já te dou essa dica. Estuda atalho de teclado. O que é um atalho de teclado? É uma combinação de duas ou mais teclas que executam uma atividade, que executam uma ação. Por exemplo, todo mundo conhece o Ctrl C. Ctrl C, copiar. Ctrl V, colar. Ctrl X, recortar. São atalhos de teclado, são combinações de teclado para você executar uma ação no Windows. Decore, aprenda atalho de teclado, tá? No Windows, para criar uma nova pasta, basta pressionar Ctrl Shift N, combinação de três teclas nessa sequência. Ctrl Shift N de New, de nova pasta. Ou clicar com o botão direito, e aqui tem uma outra maneira de você criar a pasta. Botão direito ou botão secundário do teu mouse, vai depender da maneira que você configurou ele. Geralmente, esquerdo é o botão de ação, é o botão de execução, e o direito é o botão auxiliar. Por padrão é essa configuração, a não ser que você queira trocar, tá? Botão direito do mouse numa área livre, que é uma área livre. É uma área que não tem um ícone, é uma área que não tem uma pasta, é uma área que não tem um executável, não tem um arquivo. É uma área livre, uma área vazia dentro da pasta, dentro da área de trabalho, ok? No menu que vai aparecer, no menu de contexto que aparecer nessa área livre que surgiu quando você clicou com o botão direito, você vai na opção Novo e depois Pasta. Menu, menu de contexto, várias opções, tem um botão chamado Novo. Colocou o mouse em cima, vai abrir um submenu dele. E dentre as opções que tem lá, você vai clicar na opção Nova Pasta, ok? Quando você clica, quando você cria uma pasta, aparentemente ela vai ficar assim vazia e conforme você for colocando as informações nela, vai aparecendo um ícone, um detalhe, tá? Detalhe importante é que a miniatura de uma pasta nos modos de exibição são as maneiras que os ícones vão aparecer para você na sua tela, tá? Um modo de exibição, ícone extra grande, ícones grandes, ícones médios, blocos e conteúdo, pode assumir duas formas, uma para quando ela está vazia e outra quando possui um arquivo ou uma pasta armazenado nela. Quando você manda exibir as informações dentro da pasta, você pode mandar exibir por lista, você pode mandar exibir por detalhes, que é uma lista com várias informações, a data que foi modificado, o tamanho da pasta, entre outras informações. Você pode mandar exibir em ícones médios, em ícones extra grandes, em ícones grandes. O que é que eu estou dizendo aqui para você? Se você mandar exibir no modo extra grande, se a pasta estiver vazia, ela vai aparecer como aqui, ó, vazia. E se tiver algum arquivo dentro, ele vai criar uma miniatura para demonstrar visualmente para você que tem algo dentro daquela pasta, tá bom? Beleza? Vamos avançar. Sistema de arquivo. Sistema de arquivo, temos o FAT e temos o NTFS. Sistema de arquivo é aquele software que vai preparar uma unidade, tá? Um arquivo para ser lido
pelo sistema operacional. Por exemplo, isso pode cair na tua prova. Qual o sistema de arquivo do Windows? NTFS, geralmente, tá? Qual o sistema de arquivos que prepara o pendrive para receber informação? FAT32, tá bom? Não esqueça isso, ok? Vamos lá. Dentro ainda de pastas e arquivos do Windows, nós temos os caracteres inválidos. Você pode renomear ou dar nome para qualquer pasta ou arquivo no Windows, com qualquer caractere disponível no teu teclado, exceto, e aí você vai gravar as exceções, tá? Tudo que for exceção, você não vai poder nomear ou renomear pasta e arquivo no Windows, ok? Um detalhe muito importante é que os nomes das pastas e arquivos não podem conter alguns caracteres que são considerados inválidos, ok? Um macete para gravá-los é a seguinte figura: beijo, vulcão, losango, chuva, guarda-chuva. Eu gosto muito do mnemônico baseado. Você não pode nomear pastas e arquivos no Windows com baseado. Barras, aspas, setas, interrogação, asterístico e dois pontos. Baseado. Decore esse processo mnemônico que você não vai errar na tua prova se isso cair. Ok? O que acontece quando eu arrasto um arquivo de uma pasta com o botão primário ou o botão esquerdo do mouse? Você está aqui com o mouse, clicou e segurou com o botão esquerdo e arrastou a pasta ou arquivo. Depende, o resultado depende da local de origem, onde o arquivo está e para onde ela vai, ok? Como assim? Se ambos estiverem localizados no mesmo disco, ao clicar e arrastar, ele será movido. Você vai mover de um lugar para o outro, tá? Abra, por exemplo, o pendrive, e aí você tem duas pastas lá. Você vai mover um arquivo de uma pasta para outra pasta que está dentro do mesmo pendrive, que está dentro do mesmo disco local C, que está dentro da mesma unidade, tá? Para o local de destino. Para que ele seja copiado e não movido, ou seja, exista tanto na origem quanto no destino, fazer uma cópia, duplicar, basta clicar com o botão primário esquerdo do mouse sobre ele e manter pressionado o Ctrl e arrastar. Se você só clicar com o botão esquerdo, arrastar o arquivo entre uma pasta e outra, ele vai mover. Ela vai sair de um lugar e vai para outro lugar. Se você repetir o mesmo movimento, mas dessa vez segurando a tecla Ctrl do teclado, ele vai criar uma cópia, ele vai duplicar o arquivo. Vai ficar uma no destino, uma na origem e a cópia no destino, ok? Agora, se ambos estiverem localizados em discos diferentes, do disco C para o pendrive, por exemplo, ao clicar ou arrastar o arquivo, ele será copiado para a nova pasta. Para que ele seja movido, basta clicar com o botão primário esquerdo e do mouse sobre ele manter pressionado o Shift e arrastá-lo. Aqui em cima, presta atenção, aqui em cima eu estou falando de Ctrl, é uma outra situação. Aqui eu estou falando de Shift. Por que que eu estou te explicando isso dessa maneira? A banca adora perguntar não apenas conceitos, mas o que acontece quando, entendeu? Ou o contrário, para que eu possa realizar a cópia de um arquivo de uma pasta para outra em discos diferentes, no mesmo disco. Qual o procedimento correto? E aí ele vai te cobrar nas alternativas, tá? Leia, releia, decore, mas sobretudo pratique isso aqui no teu computador com Windows, tá bom? Em ambos os casos, ao clicar e arrastar em um item mantendo a tecla Alt pressionado, cria-se um atalho para ele, ok? Então aqui te mostrei um movimento, uma ação com Ctrl, com Shift e com Alt, tá? Presta atenção. O que é a área de trabalho no Windows? A área de trabalho ou desktop é a primeira tela que visualizamos ao iniciar o sistema operacional Windows. Depois que você entra com o usuário e senha no Windows, por exemplo, ele abre a área de trabalho para você. A área de trabalho é o pontapé inicial, onde você vai executar tudo no teu computador. Na área de trabalho estão presentes os atalhos para programas, atalhos para pasta, atalhos para tudo. O que é atalho? Uma maneira mais rápida de se chegar a um lugar. Ok? Qual é a diferença do atalho para um outro arquivo que esteja na tua área de trabalho? O atalho ele tem uma setinha no canto do ícone, melhor dizendo, tá? Tudo que você observar que no canto inferior esquerdo tiver uma setinha apontando assim, é um atalho. Isso quer dizer o quê? Que naquele lugar não está o arquivo ou a pasta original. Está um atalho, tá? Esse arquivo está em algum outro lugar dentro do teu computador.
Atalho não é o arquivo ou não é a pasta. Atalho é uma maneira mais rápida de se chegar a esse arquivo ou essa pasta que está localizado em um outro lugar no computador, tá bom? Na área de trabalho temos atalhos, programas, pastas, temos arquivos e temos o plano de fundo da área de trabalho, o nosso papel de parede ou wallpaper, tá bom? A área de trabalho é ocultada, ou melhor, sobreposta total ou parcialmente quando um programa ou pasta é aberto. Se você abrir uma pasta aí da área de trabalho ou um programa, a área de trabalho vai ocupar aí parcialmente a tela da área de trabalho ou ela totalmente, tá bom? E para que ela seja novamente visualizada, é necessário que todas as janelas ou programas ou pastas sejam ou fechados ou minimizados. Você fecha uma pasta, você aperta lá em cima do lado direito, temos a barra de título da pasta, canto superior direito, um xizinho vermelho. Você clicou nesse xizinho, você fecha a pasta ou a janela do programa. Se você apertar em minimizar, que está do ladinho ali, uma setinha, ele não vai fechar, ele vai minimizar. Percebam o movimento que a janela faz quando você minimiza. Ela faz isso aqui, ó, apontando para a barra de tarefas do Windows que está na tua área de trabalho. Guardadinha, esperando, mas está aberta. Em segundo plano, mas está aberta. Como você restaura essa janela? Indo lá na barra de tarefa de novo, clicando no ícone da pasta ou do arquivo, e ele restaura na sua tela. Tá bom? Vamos lá. Para que ela seja novamente visualizada, é necessário que todas as janelas do programa sejam minimizadas ou fechadas. Para isso, basta clicar com o botão Mostrar área de trabalho localizado na extremidade da barra de tarefa. Gente, olha para essa figura que tem na tela agora, lá embaixo na barra de tarefa. Essa barra cinza que tem lá no rodapé. Do lado esquerdo, no extremo esquerdo, você vai ver o ícone do Windows, tá? Que abre o menu Iniciar, que abre o Iniciar. É o botão janela do Windows, o WinKey, ok? O antigo menu, o antigo botão Iniciar, tá? Na outra extremidade da barra de tarefas, você vai ver ali vários ícones. Tem um botãozinho que é uma faixazinha bem curtinha. Você pode colocar essa vai se sobressair para você se sobressaltar e vai aparecer o nome e mostrar a área de trabalho, tá? Existe um botão ali, apesar de agora tu não tá vendo. Bota a setinha do mouse lá. É na parte extrema da parte inferior direita da tua janela, da tua área de trabalho, tá? Ok? Você pode clicar nesse botão e aí tudo que está aberto na tua área, ele vai minimizar e vai mostrar a área de trabalho. Ou você pode usar um atalho de teclado, Windows, ícone do Windows, tá? Ícone do Windows, mais o D de dado. Windows D, o Windows D, o Windows Desktop, tá? WinKey D, WinKey D de desktop, ok? Ou também íconezinho do Windows mais N, tá bom? Falando na barra de tarefas, fica localizado é onde fica localizado o menu iniciar, ícones de programas que estão em execução, aqueles que você minimizou, ficam lá em segundo plano, tá? Possui um risco, tem um risquinho embaixo deles, como é o caso do navegador aqui no nosso exemplo. E os que foram fixados pelo usuário. O que é um ícone fixado? Você pega, por exemplo, uma pasta, um programa e você fixa na área de trabalho. Isso quer dizer o quê? Quando você ligar o computador e o Windows carregar e surgir a área de trabalho, esses ícones vão estar fixos lá. Para quê? Para que com um clique você consiga abrir a pasta ou o programa que você quer. Uma maneira mais rápida, tende a aumentar a tua produtividade, tá? Também temos o botão pesquisar, o Cortana e visão de tarefas. Por padrão, ela fica na tela do Windows. Entretanto, podemos posicioná-la em qualquer dos quatro cantos da tela, mas para isso ela precisa estar desbloqueada. Se você clicar com o botão direito em cima da barra de tarefas, numa parte livre dela, eles têm a opção de você bloquear ou desbloquear a barra de tarefas, tá bom? Para quê? Para que você possa movimentá-la. Ela fica aqui embaixo, você pode jogar para cá, você pode jogar para cá, enfim, tá bom? Você pode personalizar o lugar que ok?
E aqui eu te mostro como fazer isso. Observação: se o programa estiver em execução, não conseguimos concluir que ele está ou não fixado na barra de tarefas. Agora, se ele não estiver um risco embaixo, estiver em execução, com certeza ele está fixado. O que isso quer dizer? Quando o programa está aberto, mas está minimizado, ele fica lá na barra de tarefa parecido com um programa fixado. Programa fixado, são coisas diferentes. O que está em execução, que está aberto em segundo plano, tem uma barrinha embaixo. E o ícone que está lá, mas não tem essa barrinha embaixo, é o fixado. O que tem a barrinha está em execução, o que não tem é fixado. Ok? Área de transferência é uma região de memória que armazena temporariamente. Quando você tecla Ctrl C, quando você seleciona um arquivo ou uma pasta e tecla Ctrl C e não faz mais, não acontece nada automaticamente. Só que quando você fez isso, Ctrl C, você enviou aquele arquivo, aquela informação para a área de transferência, uma área de armazenamento temporário. Entendeu? E aí, quando você faz Ctrl V lá no lugar de destino, ou no mesmo lugar também, ele vai trazer da área de transferência aquele arquivo, aquela informação, e vai colar lá. Entendeu? A área de transferência é onde as coisas ficam temporariamente armazenadas para que você possa tomar outras ações, como no caso do Ctrl C e Ctrl V. Sobre a área de transferência, que a gente precisa ficar atento para a prova de concurso. Primeiro detalhe: se o usuário copiar ou recortar o arquivo 1 e depois copiar e recortar o arquivo 2, o último substitui. Você selecionou uma pasta e fez Ctrl C. Enviou automaticamente para a área de transferência. Mas aí tu não fez mais nada. Não fez o Ctrl V, por exemplo. Nem o Ctrl, não fez o Ctrl V. Aí você foi e fez Ctrl C em um outro arquivo e uma outra pasta. Também enviou para a transferência. Na área de transferência tem uma fila para isso? O segundo que você copiou vai substituir o primeiro. Tá bom? Presta atenção nisso aí, tá? Ou seja, caso o usuário for colar o arquivo, o conteúdo que está na área de transferência, o arquivo 2 será colado e não o primeiro, tá? Entenda isso. Segundo, os itens salvos na área de transferência do Windows são perdidos ao desligar ou reiniciar o sistema operacional. Presta bem atenção que aqui em cima fala que a área de transferência armazena temporariamente. Até quando? Até você reiniciar a máquina ou desligar o computador. Puf, tudo que está na área de transferência é apagado, tá? O Windows 10 possui um histórico da área de transferência, onde são registradas as últimas 25 informações que foram enviadas para lá. E quando o seu limite é atingido, as mais antigas são substituídas pelos itens mais recentes. Para acessar a área de transferência, você pressiona a tecla Windows V. Windows V. Beleza? O que é um atalho ou um link dentro do contexto do Windows? É um meio mais rápido e fácil de se acessar um arquivo ou pasta, programa ou página na web. A sua função é evitar que o usuário percorra todo o diretório. Quando fala diretório, é o caminho, são as pastas dentro do Windows, tá? Até encontrar o arquivo, até encontrar a pasta que deseja, ok? Os ícones de atalho são representados por uma seta no canto inferior esquerdo, conforme a figura está mostrando bem aqui, tá bom? O usuário pode criar um atalho ao clicar com o botão secundário, o botão direito, sobre o item, e no menu que aparece, o chamado menu de contexto, tá? Esse menu que aparece auxiliar quando você clica com o botão direito é chamado menu de contexto. Clica em novo e em novo, dentre as opções, criar atalho. Uma outra forma de se criar um atalho é clicar com o botão primário do mouse, botão esquerdo, primário esquerdo, secundário direito, sobre o item e arrastá-lo para a pasta de destino, para onde você quer em criar o atalho segurando Alt, tá? Hash ou Shift e Ctrl pressionadas e depois soltar o mouse. Tenta fazer isso aí, na prática você entende e capta melhor. O que são as centrais de ações? Central de ações é onde são exibidas as notificações de aplicativos. Por exemplo, recebimento de um novo e-mail ou de uma atualização de conteúdo de página. E opções de ações rápidas de configuração ao usuário, por exemplo, ativar o modo tablet do Windows, tá? Por padrão, central de ações fica localizado no canto direito da barra de tarefa. Barra de tarefa lá embaixo, canto direito, tá? Ou melhor, não sei como é que você está vendo aí, barra de tarefa, canto direito, de acordo com a tua visualização. O padrão central de ações fica localizado no canto direito, na área de notificação, e também pode ser acessado ao pressionar a tecla Windows A. Ok?
O ícone da central de ações, quando vazia, ou seja, sem nenhuma notificação, é esse aqui, ó. Uma mensagenzinha, digamos assim, vazia, com fundo transparente. Ou quando tem assim, quando está pretinho, quando está preenchido e com um número embaixo, indica que tem notificação e a quantidade de notificações. Ela é dividida em duas partes, superior e inferior. A parte superior, onde fica a notificação de aplicativo, e a inferior, onde fica as ações rápidas de configuração. Tá bom? Gente, é muito comum em provas a banca, o examinador, mostrar para você o ícone e te perguntar o que ele significa, tá bom? Ou fazer o contrário, tá? Falar o que significa e colocar os ícones nas opções para te marcar a correspondência correta. Visão de tarefas. A visão de tarefas é um recurso que permite ao usuário ter uma visão panorâmica de todas as janelas abertas, adicionar novas áreas de trabalho virtual do sistema e conferir através de uma linha de tempo os programas que ele abriu e as atividades que ele executou em algum momento do dia ou outra data. Para acessá-la, basta clicar nesse botão aqui. Por que a gente coloca o ícone? Para você memorizar, tá? Memorizar. Presente na barra de tarefas, ou pressionar a tecla do logotipo do Windows mais Tab. O Windows Tab, você verifica isso aí, tá? Para acessar uma janela que está sendo exibida na visão de tarefas, é só clicar sobre ela. Agora, para fechá-la, clica no X que aparece ao posicionar o ponteiro do mouse sobre ela, bem aqui, ok? Visão de tarefas, continuação. Para criar uma nova área de trabalho. Sim, você pode criar áreas de trabalho distintas dentro do Windows, ok? Excelente pergunta de prova, inclusive. Basta clicar no botão mais, nova área de trabalho, ou pressionar o logotipo do Windows mais Ctrl D. Windows Ctrl D. Galera, é muito importante você anotar, fazer uma listinha de atalho de teclado, ok? Para você ler, reler e praticar, tá bom? Como aparece aqui para você. Para fechar uma área de trabalho virtual. Por que virtual? Porque, em tese, você só tem uma área de trabalho para cada equipamento, para cada computador, ok? Se é virtual, é uma simulação, uma criação de uma área de trabalho virtualizada, ok? Você pressiona a tecla no logotipo do Windows, Ctrl F4 para acessá-la ou fechá-la. Para conferir os programas que foram abertos e as atividades que foram executadas em algum momento do dia ou em outra data, basta rolar a barra de rolagem localizada no canto esquerdo da visão de tarefas. Ferramentas de pesquisa do Windows. Ferramenta de pesquisa do Windows 10 permite ao usuário realizar buscas por aplicativos, documentos ou páginas web, tá? Viu a lupinha ali, você clica nela e começa a digitar o nome do arquivo, ou da pasta, ou do aplicativo que você quer. E ainda assim, se ele não te encontrar isso, ou melhor, ele vai te sugerir até informações online, se o teu computador estiver conectado à internet, obviamente, tá bom? Para acessá-la, clica no botãozinho com a lupa, presente na barra de tarefas, ou pressiona a tecla Windows S. Windows S. S de search, de procurar, tá? Para realizar uma pesquisa, basta digitar o termo desejado na caixa de pesquisa e pressionar Enter, que ele vai buscar. Te digo que até antes disso ele já começa a te dar uma sugestão, tá bom? Feito isso, os resultados são apresentados para que o usuário escolha escolha o que melhor lhe atende. Menu iniciar. Menu iniciar, que encontramos a listagem de todos os aplicativos e ferramentas instaladas no computador e também as opções de desligamento do Windows 10 e as opções de configuração, tá bom? Menu iniciar. Os programas são organizados em ordem alfabética, você pode pesquisar programas aí. Do lado esquerdo ali você está vendo a imagem do usuário e abaixo pastas que são criadas quando você instala o Windows na máquina e aquela engrenagenzinha são as configurações que você pode realizar no Windows, tá? Vamos lá, o botão janela do Windows para acessar o menu fica localizado no canto esquerdo, isso aí você já sabe, tá bom? Menu iniciar. O menu iniciar lista os aplicativos e ferramentas por ordem alfabética, também exibe maneira agrupada. É possível também configurar um menu iniciar para que ele seja exibido em modo tela inteira. Toda área de trabalho é preenchida pelo menu, assim como a gente tinha mais ou menos ali no Windows 8. Para isso, e aí eu te digo como fazer,
No lado esquerdo do menu inicial encontram 5 opções, sendo elas logo abaixo, de baixo para cima. Ligar e desligar, configurações, imagem, documento e conta. Aqui, ó. Ligar e desligar, configurações, imagem, documentos e a conta, tá? De baixo para cima, listado aqui para você, tá bom? Ligar e desligar, nós temos 3 opções: suspender, desligar e reiniciar. Suspender o computador meio que dá uma hibernada, tá? Ele reduz seus processos, são salvos na memória RAM e economiza energia, tá bom? Para voltar ao sistema operacional, o computador é iniciado de forma mais rápida do que se você desligasse, que aí é quando cessa toda a ação do computador, ele desliga realmente. Quando você suspende, ele meio que dorme, fica ali cochilando. Você clicou no mouse em alguma tecla no teclado e ele volta mais rapidamente do que se você precisasse ligar o computador do zero, tá? O reiniciar, ele desliga e depois liga novamente. E é isso. O suspender dá uma dormidinha, que volta rapidamente. O desligar encerra completamente as ações do computador e o reiniciar desliga tudo e depois, logo em seguida, liga novamente, tá bom? Fique atento aí sobre a diferença deles em relação às informações que são salvas na memória RAM, que é a memória de acesso temporário, que é a nossa memória de acesso randômico, que é a nossa memória volátil, que é aquela memória que só guarda informação enquanto a energia está alimentando o computador. Ok? Nas configurações do Windows, que a gente acessa lá pela engrenagemzinha do menu iniciar. Ao clicar nela, aparecem várias opções de personalização. Grupo iniciar é possível realizar as seguintes ações: mostrar mais blocos, listar aplicativos, mostrar aplicativos adicionados recentemente, mostrar aplicativos adicionados, mostrar aplicativos mais usados, mostrar sugestões ocasionalmente em iniciar, usar a tela inteira de iniciar, mostrar itens abertos recentemente, imagem, documentos, conta, que é onde a gente faz a configuração de contas de usuários. O que é que você tem que fazer, pessoal? Você tem que decorar esses ícones, você tem que ler, reler e lembrar o que cada uma dessas ações aí faz, porque é nesses detalhes que a banca vai te cobrar, tá bom? Ainda sobre o menu iniciar. Os aplicativos também podem ser fixados em formato de bloco no menu iniciar, e aqui eu te digo como é que faz isso, tá bom? Esses blocos a gente chamava ali no Windows 8 de tiles, tá? São os bloquinhos que aparecem ali. E aí você pode fixar arquivos ali, você pode desafixar, você pode redimensionar, redistribuir, reconfigurar, como isso vai aparecer para você no menu iniciar, tá bom? Faça uma leitura aí e grave e salve a informação, tá? Aqui eu te mostro a diferença do redimensionamento dos ícones, de acordo com essa reformulação aí feita no menu iniciar, tá bom? O que é o Aero do Windows? Ou Aero Shake? Aero Shake é sacudir, tá? Na verdade, Aero do Windows e as suas variações, Aero Shake, Aero Pick e Aero Snap. Aero Shake é sacudir, tá? É a função da Aero no Windows que permite minimizar todas as janelas, exceto a que você sacudir. Você tem, por exemplo, 3 janelas abertas no Windows, tá? Você posiciona a seta do mouse na barra de menu não, na barra de título de uma delas e dá uma sacudida. São 3 janelas, lembra? Você pegou uma, sacudiu. As outras 2 vão minimizar, menos a que você realizou a ação. Ok? Se você repetir o processo, as outras voltam, tá? Que é o AeroPick, espiar. É a função da Aero no Windows que permite visualizar através de janelas abertas. Funciona assim: posicione o ponteiro do mouse no botão Mostrar área de trabalho, lá embaixo, canto inferior direito da tua barra de tarefa do Windows. Mostrar de trabalho na extremidade, todas as janelas ficaram transparentes, mostrando a área de trabalho. Esse efeito de transparência que você vê em ícones e janelas e outras situações no Windows é chamado glass, vidro, ok? Aero Snap, encaixar. É a função do Aero no Windows que permite redimensionar as janelas abertas, a fim de organizá-las dentro da área de trabalho. É utilizado quando se deseja comparar 2 janelas ou então organizar o espaço da área de trabalho. Imagina 2 janelas abertas, cada uma com as suas dimensões específicas, tá? Nas versões anteriores do Windows, a gente tinha que pegar e ajeitar uma por uma para que coubesse ali na nossa visão da área de trabalho. Com essa opção aí,
ele encaixa para você, ele organiza para você, de acordo com a quantidade de elementos que você tem na área de trabalho, janelas, o espaço ideal para cada um, para que uma não sobreponha a outra, por exemplo, para que você consiga colocar duas janelas divididas uma do lado da outra, por exemplo, para que você possa organizar as informações, tá? Para comparar duas janelas, basta arrastar a primeira de encontro à borda direita e a segunda encontro à borda esquerda. Fazendo isso, automaticamente o Windows dividirá a tela em duas janelas. Para ampliar a janela, basta arrastá-la de encontro à borda superior para restaurar, e aqui é como se faz, tá? Não vamos perder tempo nessa nossa aula explicando como faz, aí eu já te dou o passo a passo. Eu preciso que você, além de ler e decorar, que você pratique, tá bom? Também podemos utilizar a seguinte combinação de tecla para movimentar, maximizar, restaurar, minimizar as janelas e dividir telas. Aí é estudo sobre atalho de teclado. Leia, releia sobre atalho de teclado e pratique. Assim como você gravou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl P, Ctrl D, e você lembra o que cada um desses atalhos faz, quais ações, grave esses aqui também. Isso cai na tua prova, ok? Biblioteca do Windows. São como uma vitrine de arquivos, pastas e documentos. Funcionam basicamente como um atalho, pois não armazenam os elementos, apenas te levam até lá, apenas o apontam para os locais onde eles estão armazenados. Por padrão, Biblioteca do Windows são documentos, imagens, músicas e vídeos. Porém, conforme as suas necessidades, o usuário pode criar novas bibliotecas e renomear as já criadas, tá? E aqui do lado direito eu te ensino como criar uma nova biblioteca, ok? Você vai ler, reler e praticar, ok? Observação. Para excluir uma biblioteca, o procedimento é parecido. A única coisa que é alterada é que a última opção é excluir, ok? Leia, releia e pratique. Lixeira do Windows, importantíssimo. É uma pasta, como qualquer outra do Windows, para onde você manda arquivos e outras pastas que não te servem mais, tá? A lixeira, ela fica na área de trabalho, ela tem um espaço, um tamanho pré-definido que você pode alterar. Botão direito na lixeira, propriedades, aí você altera o tamanho da lixeira. O tamanho da lixeira, o seu limite é que tem disponível em espaço no disco rígido do teu computador, no HD, ok? Isso quer dizer o quê? Você não consegue criar uma lixeira com espaço maior do que o disponível no teu HD. Se você tem um HD de 500 GB, tu não consegue criar uma lixeira de 600 GB. Entendeu? Faz sentido, não é? Tudo que vai para a lixeira fica lá até você apagar permanentemente. Apagou permanentemente, esvaziou a lixeira, em tese você não consegue mais recuperar o arquivo, tá? Tudo que está dentro da lixeira que você quer recuperar, você clica com o botão direito e escolhe a opção restaurar. A recuperação de arquivos e pastas dentro da lixeira se chama restaurar. Quando você restaura, ele volta lá para o local de origem, para o local de onde você mandou o arquivo para a lixeira. Em tese, quando você clica com o botão direito em um arquivo, em uma pasta, em qualquer lugar do computador, e aperta Delete, ele manda para a lixeira. Quando você quer excluir permanentemente, ou seja, não enviar para a lixeira e já apagar completamente do computador, você utiliza a combinação de selecionar o arquivo ou pasta, Shift, Delete, e aí você apaga permanentemente. Tá bom? Demais informações sobre lixeira estão dispostas e descritas no material para você, tá? Aqui a gente fala das propriedades da lixeira e do que eu te falei sobre o tamanho da lixeira que você pode configurar, tá bom? Um detalhe curioso aqui é que geralmente se o tamanho da lixeira é o tamanho do HD, a gente sempre fala do tamanho do HD em gigabyte, não é? Mas aqui aparece a informação em megabyte, que é uma unidade anterior a gigabyte, ou seja, você tem que ter aí a noção de unidade de medida da informação na informática para sacar essa diferença de bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e assim por diante. Tá bom? Ok? Acessórios do Windows são programas nativos. Programa nativo é aquele software, é aquela aplicação que já veio instalada com o sistema operacional, tá bom? O Windows é o sistema operacional, é o software principal da tua máquina, tá?
Ele é necessário para você usar o computador, para você usar o hardware, mas em tese ele só faz isso, tá bom? Para você realizar um cálculo com uma calculadora, um software específico calculadora. Para você fazer uma anotação, como aqui no bloco de notas, o bloco de notas é um software específico. E assim, cada um tem a sua função específica. O sistema operacional é geral. Há aplicações, os programas, os softwares são softwares específicos para resolver situações específicas. Os programas nativos já vêm instalados com o Windows, como na lista que você tem aqui do lado direito, dentre eles o bloco de notas, tá? Ok? Leia as informações sobre o bloco de notas e aprenda sobre as suas características. Ferramenta de captura, muito interessante. No celular a gente dá print da tela, né? A gente tecla numa combinação de botões no nosso celular e ele tira um print da tela que você pode usar para outras situações, tá? Aqui a ferramenta de captura, você consegue capturar recortes específicos da tua tela. Ele dá um freeze, ele congela a tua tela e aí com o mouse você, por exemplo, pode recortar o elemento que você quer dar print ali na tela do teu computador. Ele tem vários modos, ele tem atraso de tela, 3 segundos. Você clicou em novo, 3 segundos, ele vai contar 1, 2, 3, e aí sim ele vai travar a tua tela para você recortar, tá? Tem várias opções aí, tem a tela de teclado, ok? Interessantíssimo sobre a ferramenta de captura, muito útil no dia a dia, inclusive, tá? O Internet Explorer, que era o nosso navegador padrão da Microsoft, que foi descontinuado, que no seu lugar ficou Microsoft Edge, tá bom? E aqui a gente tem também mapa de caracteres para a gente usar aí como fonte do Windows. Temos o programa Paint, temos o famoso Windows Media Player, o WordPad, que é um editor de texto um pouco mais elaborado que o bloco de notas, mas mais simples que o Word, por exemplo, que pertence ao pacote Microsoft, tá bom? No bloco de notas você não tem tanta opção de formatação, tá? Salvo engano, você altera ali o tamanho da fonte e o tipo da fonte. No WordPad, você já tem um alinhamento, você já tem outras opções de formatação de um texto mais elaborado, tá? Em relação ao bloco de notas. Temos aqui facilidade de acesso, tornar o computador mais acessível aos usuários que possuem alguma necessidade, alguma limitação. Temos lupa, que aumenta o tamanho dos caracteres e das informações. O narrador, que, como o próprio nome sugere, narra para você o que está aparecendo na tela. Reconhecimento de fala do Windows. O teclado virtual, ok? E temos aí opções de acessibilidade dentro do Windows, opções de facilidade de acesso. Pode aparecer na tua prova acessibilidade, pode aparecer na tua prova facilidade de acesso, tá bom? Que é o nome que está no Windows, inclusive. Ferramentas administrativas são programas, softwares utilizados no Windows 10, como por exemplo para executar limpeza de disco ou otimizar uma unidade. Pessoal, limpeza de disco, otimizar a unidade. Isso cai muito em prova de concurso público quando se fala de Windows 10. O que é limpeza de disco ou a otimização de unidade? Uma ferramenta administrativa que busca fazer uma varredura ali, busca melhorar o desempenho da tua máquina, ok? Limpando, ajustando o teu sistema operacional e os equipamentos, tá? As principais ferramentas, agendador de tarefa. Programa utilizado para criar e gerenciar tarefas comuns que o computador executará de maneira automática no horário especificado. Ok? Você manda o computador realizar determinada tarefa no dia e hora que você agendá-la, tá? Ele vai fazer isso automaticamente, você não vai precisar fazer manualmente. Configurações do sistema. Programa que permite ao usuário configurar o modo de inicialização do sistema e quais serviços serão executados ao iniciá-lo. Por exemplo, quando você instala vários programas na tua máquina, por padrão, alguns deles buscam sempre que inicia o computador o update, a atualização daquele programa, tá? Tudo isso você pode configurar, por exemplo, bem aqui, ó, na inicialização de programas, tá? Onde você desativa isso, tornando o carregamento inicial do Windows mais rápido, por exemplo. Esse é só um dos exemplos que eu posso te dar sobre configuração de sistema. De fragmentador e otimizador de unidades. Com a utilização do HD, com o tempo utilizando o HD, ele vai fragmentando, criando fragmentos
de espaços vazios dentro do disco em si. Quando você desfragmenta, você manda analisar o HD, analisar o disco, ok? Ele identifica automaticamente a, as, os espaços fragmentados e reorganiza isso, otimizando e arrumando a casa. Imagina uma estante com vários livros, onde tem várias lacunas. E aí você organizou tudo e alinhou todas em sequência, por ordem alfabética ou por uma outra maneira de organizar aquelas informações. Então ficou tudo organizado num canto e os espaços vazios esperando a organização dos novos itens e informações que vão chegar ali, tá? Limpeza de disco é realizar limpeza de disco, a fim de excluir arquivos desnecessários, liberar espaço em disco e melhorar o seu desempenho. Imagina aí que você tem no teu HD várias informações, como arquivos temporários de internet, que estão lá só ocupando espaço. Estão ocupando espaço e você não precisa desses arquivos ali, tá? Quando você concentração você tem Quando você manda limpar o disco, ok? Ele vai listar tudo que tem ali, de arquivo temporário, programa baixado, até os arquivos da lixeira, inclusive, vai te dizer quanto que tem, você pode selecionar e apagar. Com isso, libera-se mais espaço no HD, no disco, para você trabalhar, para armazenar informações que realmente interessam, tá? Sistema do Windows executar, uma ferramenta do Windows que permite ao usuário abrir programas, pastas, documentos ou recursos da internet por meio de comando, tá? Comando. Existem linhas de comando com instruções específicas que você digita aí no executar, o Windows R, digita o comando e ele abre para você, tá bom? Lembra desse atalho de teclado Windows R que abre o executar do Windows, tá? O Windows Explorer, ok? O famoso Windows Explorer no Windows 7, mas aqui explorador de arquivos, tá? É o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Esse é o programa do Windows onde você organiza todos os arquivos e todas as pastas do teu Windows. Para acessar o Windows Explorer ou explorador de arquivos, você clica naquela pastinha amarela que fica lá na tua barra de tarefas, tem uma pastinha amarela lá, ou na tecla do Windows Z, de Windows E, o Windows Explorer, ok? Fica a dica aí para você. O que é que a gente tem no Windows Explorer? Temos aqui, ó, barra de ferramenta de acesso rápido, ok? Barra de ferramentas de acesso rápido que você pode configurar clicando nessa setinha, tá? Onde você vai dizer o que vai ter na barra de acesso rápido e onde não e o que não vai ter. Todo elemento que você marcar vai aparecer na barra de acesso rápido e o que você desmarcar vai sumir da barra de acesso rápido, tá? Aqui do lado nós temos a barra de título que mostra o nome de toda a pasta que você está visualizando no teu Windows aí, tá? Aqui nós temos a guia, barra de menus, ou melhor, perdão, nós temos a barra de menus que mostram todas as guias disponíveis. Nós temos a guia arquivo, guia início, guia compartilhar e guia exibir. Dentro de cada guia, nós temos grupos, tá? De ferramentas ou de opções, como área de transferência, organizar, novo e abrir. E dentro de cada grupo, temos botões. Por exemplo, dentro da área de transferência, nós temos o botão fixar, copiar, colar, recortar. Dentro do grupo organizar, nós temos mover, copiar. Eu quero te dizer que tem o guia, tem o grupo e tem as opções dentro de cada grupo. Decora essa sequência. Cada guia dessa aqui, ó, por exemplo, nesse momento está selecionado a guia início. E tudo que está aparecendo abaixo refere-se a guia início. Os grupos e os botões que estão dentro de cada grupo. Tá? Tudo que aparece em cada guia aparece nas faixas de opção, ok? Aqui, ó, nós temos a minimizar, expandir a faixa de opções, tá? Ela pode sumir ou pode aparecer para você. Temos os botões de janela do Windows aqui ainda na barra de título. Minimizar, maximizar e restaurar e fechar. Em tese, toda janela do Windows tem esses três botõezinhos lá no canto superior direito, tá bom? Ainda sobre ela, botãozinho para a esquerda, volta ou Alt seta para a esquerda. Botão avançar, setinha para a direita, ou também Alt seta para cima, ok? Temos os locais recentes, aquela setinha que fica entre os dois. Opa, calma aí. Botão para a esquerda, botão voltar, Alt seta para a esquerda. Botão avançar,
seta para a direita. Alt, seta para a direita, beleza? E do lado deles tem essa setinha para baixo que mostra locais recentes. E do lado dela, uma seta grandona para cima, se chama acessar acima. Por exemplo, eu tenho uma pasta chamada arquivos. Dentro dela, janeiro. Eu estou dentro de janeiro e aperto essa seta para cima, ok? Ele vai voltar para arquivos, que é a pasta acima de janeiro. Entendeu o exemplo? Barra de endereço. Aqui, barra de endereço. Como o próprio nome já diz. Mostrar o local onde você está. O endereço. Se você clicar dentro da barra de endereço, vai te mostrar todo o caminho da pasta do arquivo. C, dois pontos, arquivos e programas, etc e tal. Tudo que é dividido por uma barra representa a saída de uma pasta e a entrada de outra, e assim por diante. Tá bom? Aqui, locais anteriores, caixa de pesquisa, para você pesquisar dentro da pasta que você está. Nesse nosso exemplo agora, nós estamos na área de trabalho, beleza? E aqui o pesquisar é dentro da pasta que eu estou, no caso, a área de trabalho. Não é o pesquisar lá debaixo da barra de tarefa, que pesquisa em todo o computador e também na internet. Esse é o pesquisar do explorador de arquivos, na pasta que você estiver no momento, tá bom? E o botão atualizar, que é esse botão setinha redonda, ou o famoso F5, atualizar o diretório. Pessoal, atalho de teclado, combinação de duas ou mais teclas e também as teclas de função. Dentro do explorador de arquivos, o F5 atualiza a página. Dentro do explorador de arquivos, o F3 representa a caixa de pesquisa. Tá bom? Temos aqui o painel de navegação, que fica quando você abre o teu explorador de arquivos, esse cara está bem do lado, ó. É esse menu do lado esquerdo, tá bom? Esse carinha aqui é o painel de navegação. Com um clique, você abre aí as pastas e os locais que aparecem no teu computador, tá bom? Vamos lá, exibe a quantidade de itens selecionados. Isso está bem aqui, ó. Isso está bem ali embaixo, tá? É tipo uma barra de status, ok? Exibe a quantidade de janelas, itens selecionados, barra de status, ok? Exibe informação sobre cada item, exibe itens usando miniaturas grandes. Geralmente a barra de status fica lá embaixo da janela, tá? Barra de status, ok? Menu início, grupo área de transferência. Isso a gente está falando agora sobre cada carinha desse aqui, ok? Lá no início temos a área de transferência. E aqui, pessoal, eu mostro para você o que significa cada botão de cada grupo dentro do menu área de transferência, tá? Dentro do menu início, perdão. Menu, grupo e botão. Então, eu tenho o menu início, dentro dele eu tenho o grupo, área de transferência, e todos os botões que estão no grupo área de transferência. Você vai ler, reler, entender o que cada botão faz e gravar o atalho de teclado que está destacado aí em negrito, tá bom? Menu início, grupo organizar. E aí a gente fez uma explanação para cada item de cada grupo com a sua função, o seu atalho de teclado ou a sua tecla de função. O que é que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, vai ler, reler, praticar e anotar sobre cada um, cada função e cada atalho de teclado, tá bom? Grupo menu, mesma coisa. Pausa o vídeo, lê, releia e anote sobre cada função em cada menu. Guia exibir, grupo painéis. Preste atenção também em cada um e o que é que ele faz, tá bom? Painel de visualização. O painel de visualização é aquele que abre do lado direito. Então, por exemplo, do lado esquerdo, você clicou numa pasta, no menu, no menu de visualização central, aparecem os arquivos dentro daquela pasta, e quando você selecionou com um clique um arquivo, do lado direito, ele te deu a visualização daquele arquivo. Não necessariamente você abriu o arquivo, ele só te deu uma pré-visualização dele. Entendeu? Se você clicar duas vezes com o botão esquerdo, aí você abre ele no programa de exibição daquele arquivo. Se for um texto, vai abrir o bloco de notas, vai abrir o WordPad, vai abrir o Microsoft Office Word, se tiver instalado na tua máquina, ok? Mas se você der só um clique, ele vai para a pré-visualização aí do lado para você.
Entendeu a diferença? Painel de detalhes, ok? Como o próprio nome está dizendo, ó, mostra informações a mais além daquele arquivo, além da apenas visualização. Aqui só visualizou, aqui deu detalhes, deu informações a mais sobre isso, tá bom? Ainda sobre as guias, temos a guia Exibi, o seu grupo layout. Pessoal, nós temos 8 modos de exibição. Leia, releia e entenda isso, tá? Isso cai em prova de concurso. Isso é cobrado. As maneiras de visualizar pastas e arquivos no Windows. Por favor, entenda isso aí. O que é a maneira de visualizar? É a maneira como as informações vão aparecer para você, pessoal. Com um ícone grande, ícone pequeno, ícone médio, ícone grande, lista, detalhe, conteúdo, bloco. São maneiras que essa informação vai aparecer para você dentro de uma pasta. Ícones, arquivos, programas e pastas. Tá bom? Presta atenção nisso aí. E aqui a gente informa sobre a função de cada um. Ícones pequenos, lista, qual é a diferença entre os dois, os detalhes, ok? O próprio nome está dizendo, detalhe, vai te dar informações além do ícone do nome do arquivo. A organização, ou melhor, exibição em blocos, tá? Conteúdo, lado a lado, ok? E exibir, grupo exibição atual. Leia, releia e grave isso aí, tá? Informação importante, ó, aqui na guia exibir, grupo mostrar e ocultar, todas essas caixinhas aqui, ó, eu posso marcar e desmarcar. Quando eu marco, eu ativo. Quando eu desmarco, eu desabilito essa função. Presta atenção nisso, por favor. Tá bom? Gerenciador de tarefas, adora ser cobrado, as bancas adoram cobrar isso em prova de concurso público, tá bom? É uma ferramenta do Windows que exibe programas e processos e os serviços que estão sendo executados naquele momento, tá bom? Pode ser usado para monitorar o desempenho do computador ou fechar um programa que não está respondendo. Sabe quando o programa trava e aí você abre o gerenciador de tarefas? Ctrl+Shift ESC, Ctrl+Shift ESC. Eu já vi questões em concurso público cobrando qual o atalho de teclado para o gerenciador de tarefas. E também já vi questões cobrando Ctrl+Shift ESC, abre o quê? Qual janela? O programa travou, Ctrl+Shift ESC, abre o gerenciador de tarefas, vai listar tudo que está sendo executado naquele momento. Você pode selecionar a tarefa ou a aplicação que você quiser, botão direito, finalizar a tarefa, tá? O sistema operacional vai forçar o encerramento daquela atividade, daquela tarefa, daquele programa que está travado, que congelou ali. Além disso, a gente pode ver aqui, ó, o quanto de memória RAM e quanto de processamento cada aplicação está usando, ok? Podemos ver isso aqui também no desempenho. E o desempenho te dá outras informações. Utilização do disco, utilização de Wi-Fi, utilização de rede cabeada, ok? É uma maneira de monitorar o desempenho do teu computador, tá? É como se você olhasse para um carro, verificasse a quilometragem, rotações por minuto, etc e tal, tá? Painel de controle serve para quê? Personalizar e ajustar configurações no computador. No painel de controle, pessoal, você cria contas de usuários, altera a senha, cria novos usuários, dá permissão para esses usuários, o que esse usuário vai poder fazer. Você pode atualizar o sistema operacional, você pode instalar e desinstalar programas e até funções do próprio sistema operacional. Você configura a rede, rede sem fio, rede cabeada. Você adiciona hardware ou exclui hardware do teu computador, tá? Configura drive dos periféricos que você adicionar na tua máquina. Você ajusta a hora, você ajusta a aparência e personaliza o teu computador. Ou seja, o nome já está dizendo, são as configurações da tua máquina, tá? Tu vai ali utilizar um painel de controle para configurar, alterar, personalizar totalmente o teu sistema operacional Windows, tá bom? E aqui os ajustes do computador, o prompt de comando, é um interpretador de linha de comando e instrução, tá? Já vi questão de prova de concurso perguntando assim, qual o comando no prompt de comando que mostra o IP, a configuração de IP, o protocolo de internet da tua máquina naquele momento, que é o nosso IP config, tá? Leia, releia e aprenda sobre como usar aí o prompt de comando, tá?
Configurações do Windows, ok? Aqui é o painel de controle que a gente tinha em versões anteriores. Aqui são as configurações do Windows. Gente, é basicamente tudo que tem aqui, que tinha no Windows 7, melhor dizendo, tá? Que é o que veio antes do Windows 10. Mas aqui é como no Windows 10 vai te mostrar isso. Atalho de teclado Windows I, ok? Não esquece esse atalho de teclado para abrir as configurações do Windows 10. Windows I, beleza? É as mesmas configurações, obviamente, com as atualizações mais modernas. Xbox, que você consegue configurar a tua conta da Xbox no Windows, lembrando que a Xbox é da Microsoft também. Não esquece o atalho de teclado Ctrl I, não esquece o ícone do botão configurações do Windows, que é aquela rodinha dentada ali, aquela engrenagem, tá bom? E o que você pode fazer no Windows está disposto aqui. Você pausa, você lê e você grava o ícone e a ação dele, tá bom? É muito importante, pessoal, porque como eu já te falei, ele pode cobrar na tua prova um recorte desse ícone aí e te perguntar o que é, tá? Todos esses ícones estão nas configurações do Windows. Não esqueça de ler o que cada um faz, tá? Segurança do Windows é muito cobrado em prova de concurso público. Você precisa saber que o Windows possui o seu antivírus próprio nativo, chamado Windows Defender. O Windows Defender é o antivírus nativo da Microsoft, nativo do Windows. Beleza? Leia e releia essas informações que eu trago aqui para você, tá? O que é o Windows Cortana? É a nossa IA, é a nossa assistente pessoal do Windows, tá? Todas as funções do Cortana, como ativar e desativar, atalho de teclado, tudo isso que o Cortana te oferece como controle por voz e assistente pessoal, o que é um assistente pessoal? É uma IA que te ajuda na utilização do sistema operacional, pessoal, ok? Do Windows é a Cortana, tá? E você configura, ativa e desativa. BitLocker, importantíssimo para a prova. Cai muito em prova isso aqui. Recurso de proteção de dados ou criptografia que se integra ao Windows e enfrenta as ameaças de roubo de dados. Qual é o objetivo do BitLocker? Você colocar uma senha numa unidade que tem dentro do teu Windows para quê? Para protegê-la. E somente com aquela senha você pode liberar, tá? Isso garante uma segurança a mais para as tuas informações, para os teus dados, para os teus arquivos no computador. E aqui a gente mostra como ativar o BitLocker. Por favor, leia e releia sobre BitLocker, que é uma proteção de segurança de dados nativa do Windows. É muito cobrado em prova isso, tá bom? Editor de registro, que é uma espécie de banco de dados, armazenar as informações sobre todos os aplicativos instalados e a estrutura de diretórios e informações no usuário. Também é importante que a gente leia e releia sobre isso aqui, tá? Windows Hello é o recurso de autenticação biométrica. Biometria não é só apenas a impressão digital, tá, pessoal? Também reconhecimento facial, um PIN, que é uma sequência numérica, uma chave de acesso que você pode utilizar, por exemplo, um token, tá? Que é como um pendrive que tem um certificado digital dentro para poder fazer acesso, para poder liberar o acesso do teu Windows, tá? Tudo isso para proteger a tua privacidade, tudo isso para proteger as tuas informações. Se chama Windows Hello, tá? Recurso de autenticação biométrica. Não esqueça disso, tá bom? Vamos resolver algumas questões sobre o Windows 10, ok? Primeira, por padrão, as extensões de arquivos conhecidos e ocultos não são exibidas nos nomes de arquivos apresentados no explorador de arquivo do Windows 10. Existem diferentes formas de configurar a apresentação de extensões de arquivo, sendo uma delas por meio do extensão de arquivo pessoal. Extensão de arquivo MP3, JPG, PDF, MP4, DocX, são extensões de arquivo. O que é a extensão de arquivo? É aquilo que mostra o que, que o arquivo é. Se ele é um arquivo de imagem, de áudio, de vídeo, de texto, e qual programa que está instalado no teu computador que executa, que abre esse arquivo. Se não tiver nenhum programa correspondente, vai ficar uma janelinha branca naquele ícone do teu arquivo, identificando que não tem um programa instalado que o abra, tá? Mas aqui a gente está falando de arquivos ocultos e a sua exibição.
que aparece para você são arquivos que podem ser exibidos e também os arquivos ocultos que não estão exibidos. Lembra daquelas caixinhas que eu te falei sobre marcação ali? Pois é, tem uma opção dentro do explorador de arquivos que a gente marca para exibir os arquivos ocultos. E o que é que ele está te perguntando aqui? Qual é o procedimento para habilitar, para mostrar arquivos ocultos, tá? Existem diferentes formas de configurar a apresentação e extensão de arquivos, sendo uma delas por meio do. As bancas adoram te perguntar como se faz determinada coisa no Windows. Você tem que ler, reler, decorar e, sobretudo, praticar, tá? Gabarito da nossa questão é a letra B. Você vai no explorador de arquivos, lá no menu iniciar, que fica lá em cima, ticar ou marcar em mostrar extensões e nomes de arquivos. Beleza? Ok? Ticar ou selecionar ou marcar, tá? Segunda questão. No trabalho diário, no ambiente de Windows 10, é comum a organização de arquivos e pastas. Onde que eu organizo pastas e arquivos? No Windows Explorer, né? Que podem ser criadas em um pendrive, no HD, na área de trabalho e dentro de outras pastas. Para criar uma pasta rapidamente no Windows, qual é o procedimento? Ok? Você vai pausar, você vai ler e você vai marcar a opção correta. Só depois você vai marcar o nosso gabarito, que é a letra D. Clicar com o botão direito do mouse no local onde se deseja criar a pasta, selecionar as opções de novo pasta. Por exemplo, você está na área de trabalho, vai pegar uma parte vazia, uma parte que não tem um ícone na área de trabalho, clicar com o botão direito do mouse, menu de contexto, botão novo, pasta. Ok? E aí você vai criar uma pasta nova. Você pode fazer isso também em alguma outra pasta dentro do teu computador. Terceira questão. Um tribunal de trabalho precisa armazenar arquivos sigilosos em uma pasta dentro do Windows 10, instalado e funcionando corretamente. Para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os arquivos e modificá-los, é necessário configurar corretamente permissão de segurança de pasta. Beleza? Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse, ele já te iniciou o procedimento aí. Pausa, leia com atenção cada alternativa e marque a alternativa correta, a opção correta, que é a letra E. Acessar propriedades, segurança, editar, remover usuários indesejados e adicionar apenas os autorizados, ajustando para cada um permissão conforme necessário. Você consegue personalizar o que cada usuário vai fazer naquela pasta. Ler, editar, ok? Próxima questão. O Windows 10 e o Windows 11 oferecem diversas ferramentas nativas, que são aquelas que vêm instaladas com o sistema operacional, para o gerenciamento de arquivos e pastas. Assinale a opção a seguir que descreve corretamente uma funcionalidade presente nesses sistemas para a organização de arquivos e pastas. Ok? Pausa, leia, releia, marque o gabarito. Gabarito letra D. A funcionalidade BitLocker protege disco rígido e unidades removíveis por meio de criptografia, exigindo autenticação para acesso aos dados. Palavra-chave aqui sobre isso está aqui no enunciado, tá? Quando ele fala aqui, ó, ferramentas nativas para gerenciamento de pastas e arquivos, nesse caso, para gerenciamento de proteção das informações. Quinta questão. O Tribunal Regional do Trabalho está enfrentando problemas de lentidão quando o Windows inicializa, quando ele inicia. Execução desnecessária de processos em segundo plano e dificuldade no gerenciamento de permissão de usuário em computadores que utilizam o Windows 10, instalado e funcionando corretamente. Com os devidos privilégio de usuário. Só quem pode realizar determinadas alterações e configurações no Windows é o usuário administrador. Com os devidos privilégios de usuário, a solução mais adequada para mitigar, reduzir o problema de lentidão que está sendo enfrentado aí é pausa, leia, marque. D. Tem que desabilitar alguns aplicativos na inicialização do sistema via gerenciador de tarefas. Ajustar as permissões do usuário no controle de conta de usuário e revisar as configurações de execução no segundo plano para melhorar o desempenho e reforçar a segurança. Foi isso que a gente viu na nossa aula de hoje, dentre outras coisas. Bom? 6. Sobre a função do Windows Defender Firewall do Windows 10 e o combate a vírus, worms e outras pragas virtuais. O que é que o Windows Defender Firewall do Windows 10 faz? Leia, releia e marque. O firewall impede conexões de rede. Firewall é o filtro da tua máquina
para a rede interna ou externa. O firewall do Windows é um filtro para determinar o que entra e o que sai do teu computador conectado a uma rede como a internet, tá? Então, o Windows Defender Firewall impede conexões de rede não autorizadas com base no IP, protocolo ou porta. Se você confundiu com o antivírus nativo do Windows, o Windows Defender Antivírus, é uma confusão natural que agora você não vai mais errar. Beleza? O Windows Hello do Windows 10 é um recurso de segurança que oferece autenticação biométrica para proteger dispositivos e dados. Ele permite que os usuários façam um login, autentiquem em seu dispositivo, aplicativos e conta de maneira mais rápida e segura, sem necessidade de senhas tradicionais. Para ter acesso ao Hello, o usuário deve, que é que precisa para ter acesso ao Windows Hello. Como eu tenho acesso ao Hello? Pausa aí, marca e avança. Acessar as configurações, contas, opções de entrada. O Windows Hello, oi, Hello, não é o início, não é a entrada, ok? Então, Hello, entrada, autenticação no Windows. Os computadores utilizados na rede interna do tribunal, oitava questão, devem estar protegidos contra ataque de malware e acessos não autorizados. Em máquinas com esse sistema operacional instalado e funcionando em condições ideais, o Windows 10, olha sobre o que está falando, tá? Proteção de acesso e ataque de malware. Malware são ameaças maliciosas, são programas maliciosos, são ameaças virtuais digitais. Ok? Pausa e marca aí o gabarito B. Windows Defender antivírus de forma nativa, já vem com o sistema operacional, estando no modo ativado e atualizado, obviamente. Os arquivos são verificados, as ameaças são corrigidas e as ameaças detectadas são listadas nos relatórios de segurança. E aí ele te deu um panorama rapidinho do que o antivírus nativo da Microsoft, o Windows Defender antivírus, faz no teu computador, se ativado, se configurado, se atualizado. Nona questão. No Windows 10, aberto e funcionando em condições ideais, uma analista necessita dificultar o rastreamento de sua localização ao se conectar a uma determinada rede Wi-Fi pública. Para tanto, ela clicou com o botão direito do mouse sobre o ícone do Wi-Fi, localizado na barra de tarefa, lá embaixo. Selecionou a opção Abrir configuração de rede e internet, ativando a opção pausa, leia com calma, faça por exclusão, faça por assertiva, mas acerte a questão, que é o gabarito C. Usar endereço de hardware aleatório para esta rede localizada em propriedade de rede Wi-Fi conectada. Ok? O que é endereço de hardware? É o chamado endereço MAC. M-A-C. Ok? Décima questão. No prompt de comando do Windows 10 é possível obter o endereço IPv4 do computador. Te dei a resposta agora há pouco na nossa aula. Como é que eu consigo fazer isso aí? Beleza? Leia, releia e clique na opção correta, que é, ou melhor, marque a alternativa correta, que é B, digitando o comando ipconfig e depois Enter. Lembra que eu te falei? Prompt de comando, aquela telinha preta, onde recebe comandos, ipconfig, mostra para você qual é o IP que está instalado na máquina naquele momento, que está configurado na máquina naquele momento, se ela estiver conectada à internet, se ela estiver conectada a uma rede, ok? Queridos, grande abraço para você, continue persistindo, essa é apenas mais uma aula de muito conteúdo de informática que nós estamos aqui com todo carinho, toda dedicação, criando e instruindo você. Qualquer informação, entre em contato com a gente pelas redes sociais, o nosso WhatsApp, não esqueça. Concurso público é até você tomar posse. Enquanto isso, você está estudando, você está praticando, você está falando conosco e você está fazendo prova, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!